carta era estimular os cristãos lá de Filipos, estimular a Geisa, estimular o Marquinhos, a Inês, o Igley, a Márcia, eram membros lá da igreja de Filipos, e o desejo do coração do apóstolo era motivar essa igreja a progredir no evangelho, não só internamente como a igreja, mas que através da igreja o evangelho pudesse progredir e alcançar novas pessoas. Então, basicamente, esse é o tema da carta, é estimular o progresso do evangelho entre os cristãos de Filipos, não só internamente, mas externamente também. Então, abaixe a sua cabeça e vamos ter uma palavra, mais uma vez, de oração. Deus, nós vamos abrir Tua palavra agora. Eu quero, junto com meus irmãos, recordar os conceitos que nós já estudamos nesta carta de Filipenses e que Teu Espírito use de bondade e graça para conosco, iluminando a nossa mente, para podermos compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, se você abrir comigo lá no primeiro capítulo, que Paulo pediu para a igreja, por quê? A igreja estava tendo problemas de divisão, alguns problemas de conflitos. Alguns irmãos dentro da igreja estavam querendo ser aplaudidos por aquilo que faziam, outros irmãos queriam ser mais condecorados do que os outros, e a verdade é que eles começaram a fazer as coisas simplesmente para aparecer para os outros. E alguns estavam saindo da igreja por algum tipo de conflito ou por algum problema interno. Essas pessoas estavam saindo da comunidade. E Paulo, então, no capítulo 1, do 1 até o 11, ele vai trazer à memória da igreja a importância de você lembrar da sua comunidade, trazer na sua memória boas lembranças. Olha o capítulo 1, verso 3, ele diz assim, olha, e aí enquanto eu vou ler, eu quero que você rapidamente traz ao seu coração, à sua mente, uma coisa boa que você tem aprendido, que você tem vivido ou vivenciado ao longo dos anos aqui nessa igreja. Então, esse é o primeiro conceito que nós trabalhamos. Se nós queremos amar a nossa igreja, o que a gente precisa fazer? Cultivar. O que a gente precisa fazer? Cultivar boas lembranças da igreja local. Eu tenho certeza que tem coisas boas que já aconteceram na sua vida nessa igreja. E Paulo diz assim, olha, versículo 1, capítulo 1, verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. A palavra está com vocês. O que você pode trazer à sua memória e dizer, olha, tem valido a pena por causa disso, por causa daquilo. Vamos lá, a palavra está com vocês, e a gente vai orar, um de cada vez. O que você pode trazer à sua memória e dizer, vale a pena? Fica de pé aí, seu Alcides. Fica de pé enquanto eu vou ali, vai rapidinho e fala para os irmãos. Amém. Família Chagas, com todas as lutas, dificuldades, tem mantido a fidelidade ali, tem aprendido juntos. Quem mais? Agradeço, é isso que Paulo está dizendo. Ao meu Deus, toda vez que eu me lembro de vocês. Eu queria só mostrar para vocês aqui, rapidinho, uma disciplina que eu tenho, um método que eu tenho para orar por vocês. Geralmente eu vou pegando uma folha. Eu sei que vocês não vão ler aqui, nem vão compreender minha letra de médico, né? Mas eu começo diante de Deus, eu não fecho meus olhos, geralmente eu ponho número 1 ali e começo, Deus, Dona Oswaldina. E começo a falar da Dona Oswaldina, Deus, olha, Dona Elvira. E dentro da Dona Elvira eu puxo o Francisco, eu puxo a Marcia, eu puxo o Lucas. Deus, olha, PHC, quem conhece o PHC aqui? É o carequinha ali, é o Paulo. Eu falo, Deus, olha, abençoa o Paulo, a lavoura dele, abençoa a esposa Mônica, obrigado porque ela esteve no culto domingo. Olha aqui,
Abençoa, Deus, o Paulo Pierazzo. Eu trago o Paulo Pierazzo para cá. Eu pego a Imaculada. Eu pego a família dele, o Hillsley. Eu pego a filha. E assim vai. Olha, é um exercício para mim. Eu começo a pensar em cada um que está sentado ali. Olha, Rivalino, orei por ele, tenho orado. Porque daqui eu tenho uma mente que vai gravando onde vocês ficam sentados. E é o meu exercício de oração. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas parece que quando eu oro é tão rapidinho. Mas faz isso para você ver se você não vai ter um bom tempo na presença de Deus. Não precisa fechar os olhos, não. Isso é um costume para a gente não se desviar. Mas não está errado orar de olhos abertos, não. Principalmente no trânsito. Não feche os olhos no trânsito para você orar. Por favor, ore de olhos abertos. E é isso que eu faço. Isso pode ser um método para você também. E aí eu vou riscando e vou falando de cada um de vocês. Eu falei, gente, olha, se você for contar todas as pessoas a quem eu tenho orado, nós temos mais de 120 pessoas. 120 irmãos dessa igreja. Que são membros dessa igreja. Então, agradeça, meu Deus, toda vez que eu me lembro de vocês. Há motivos para eu orar por vocês. E há motivos para vocês também orarem uns pelos outros. Tem mais alguém que quer trazer alguma coisa? Lá, Márcia. E depois aqui a Aline. Amém, obrigado. Amém. Amém. Mas a Deus é que tem que ser dada toda a glória. Aline. Amém por isso. O que mais? Cultivar boas lembranças da igreja local. Isso é extremamente importante, porque se você deixa ideias erradas, frustrações, mágoas, não dá certo. Fala, Marcos Mendes, Marcos Martins. Eu não estou te escutando, e você tem que falar lá para todo mundo te ouvir lá. Se não tem, pode vir aqui pegar o microfone. Então vem aqui, senão ninguém vai te escutar. Tive visita lá em casa e o rapaz chegou lá, chama Zé Roberto, é o pai daquele rapaz, o Brazão, goleiro da seleção que estava, o Titão passou aqui. E nós começamos a conversar e sempre vai, né, gente falando de Jesus e tal, e ele é católico, meio espírita, e nós começamos a discutir, e falou muita coisa, eu discuti muita coisa com ele, eu fui contra, ele falou as coisas dele, eu falei as minhas, mas aí chegou uma hora que ele falou, não, gente, vamos largar Deus, a gente pode ficar em casa, a gente não precisa ir em igreja, a gente pode ir em qualquer lugar, está normal. Eu falei, de jeito nenhum, meu irmão, a gente está, na Bíblia está escrito, a gente tem que estar com comunhão com todo mundo, tem que ter igreja, você tem que estar com um amigo. Para mim é muito difícil sair daqui de casa, José Roberto, para ir para a igreja, tem dia que é uma luta, mas quando eu chego na igreja, eu não quero vir embora também, eu quero ficar lá. Então é muito bom estar com os amigos, com os irmãos da igreja. É isso que é bom estar nessa igreja. É uma maravilha. Você chega aqui, quer ir embora para quê? Eu sou o cais dos últimos aqui de ir embora toda vez. Tão bom estar aqui. Eu quero falar que essa igreja é uma delícia estar aqui. O Titão, todo mundo, todos vocês. Eu agradeço vocês. Muito obrigado por vocês, irmão. Amém. Vai guardando aí. Segundo estudo que nós fomos desafiados e motivados pelo apóstolo Paulo,
é para olhar para as adversidades que acontecem na minha, na sua vida, não com olhos de tristeza, não com olhos de fatalidade, por que isso foi acontecer comigo? Paulo disse assim, olha, lá no versículo 12 do capítulo 1, 1:12, quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que aconteceu? Ele estava preso, ele estava pronto para receber uma sentença em que sua cabeça iria ser degolada. E isso aconteceu mesmo, alguns anos depois que ele escreveu essa carta. Mas ele diz, olha, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário. Em vez de servir para tristeza, para amargura, para reclamação, ele diz, tem servido para o quê? Progresso do Evangelho. Esse é o alvo. Paulo está dizendo, olha, eu estou dando o meu exemplo para vocês, igreja, para que vocês olhem para as circunstâncias da vida de vocês, que nem sempre são boas, e aprendam que através dessas circunstâncias, às vezes até negativas, Deus, na sua soberania, Ele pode transformar essas adversidades. Eu escutei uma música de um cantor gospel muito famoso, acho que é Fernandinho o nome dele, e eu imagino pela audição, pelo grupo de pessoas cantando com ele, que ele estava num show. E ele dizia, quem está feliz por Jesus? E todo mundo, eu! E aí eles cantaram aquela música, Sou Feliz com Jesus. Maravilhosamente eles cantaram. Mas eu fiquei pensando, eles não sabem o que está por detrás dessa letra. Você sabe? Sou feliz com Jesus. O Horácio era um inglês, século XIX, 1870 mais ou menos, mudou-se para os Estados Unidos, em Chicago, fervoroso em Jesus, plantou uma loja nos Estados Unidos, os seus negócios prosperaram financeiramente, ele estava muito bem sucedido, ele mandou que a esposa e as 4 filhas viessem da Inglaterra para estar com ele, porque ele foi como um pioneiro. E eu não sei se vocês sabem que em 1875 houve um incêndio em Chicago, que devastou a cidade. Todos os prédios foram queimados, pessoas perderam tudo, foram na lona, inclusive o Horácio. Ele teve que mandar a sua esposa e suas 4 filhas de volta para a casa dos pais na Inglaterra, para que ele pudesse então recomeçar a vida. E nesse trajeto, translado de navio dos Estados Unidos para a Inglaterra, houve uma falha de comunicação e o barco em que essa mulher estava chocou-se com outro barco, outro navio, e centenas de pessoas morreram, inclusive as 4 filhas dele. De repente ele recebeu um telegrama, porque todos ficaram informados desse acidente. Ele recebeu um telegrama dizendo assim, salva, porém só. Era um telegrama da sua esposa. Salva, porém só. O que isso significava? Que ele perdeu as 4 filhas. Então ele pegou um navio e foi de encontro com sua esposa. E quando ele estava passando no navio, naquele lugar onde havia tido o acidente, Deus colocou no coração dele a letra dessa canção. Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, onde for, com Jesus sou feliz. Sou feliz com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Felicidade, alegria, é só, eu não sei qual que é o grande cantor aí da atualidade, é só chamar um cantor e você vai ver que o Camaro vai encher de gente feliz, alegre, cantando, pulando. Mas não é essa alegria que Jesus está dizendo. Paulo está dizendo, olha, nós precisamos ter uma atitude positiva diante das adversidades, por confiar que o nosso Deus, Ele tem controle sobre toda e qualquer situação. Não que a coisa em si seja boa, mas por aquilo que Deus pode realizar na nossa vida e através da nossa vida. Você tem alguma experiência nesse sentido? De uma dor,
que humanamente falando é difícil de suportar, mas você poder dizer assim: sou feliz em Jesus. Sou feliz com Jesus. Sempre sou. Terceiro lugar. Vai algumas páginas, vai uma página para frente. Como eu falei para vocês, a igreja estava passando dificuldades de relacionamentos. Toda a igreja tem isso. Casamentos têm isso. E Paulo, então, ele vai instruir a igreja da seguinte maneira: sem humildade não há unidade. Observa comigo, capítulo 2, verso 1. Ele diz, olha, se nós, e a verdade é essa, nós estamos em Cristo, e se nós temos uma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor uns pelos outros, um só Espírito e uma só atitude. Olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. São os dois inimigos que têm destruído relacionamentos: egoísmo e vaidade. Egoísmo é querer ser mais, melhor do que os outros. Vaidade é a ideia de uma bexiga que infla dentro de nós. E Paulo está dizendo: explode isso, se esvazie. E então ele vai dar o exemplo do Senhor Jesus, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma atitude que teve Jesus Cristo. Ele é Deus. E ele se fez carne. Ele se encarnou. Ou seja, Deus, que é o Espírito eterno, que sempre existiu, ele se fez homem, tomando sobre si um corpo humano que ele não tinha. E ele então passou a existir no tempo e no espaço como uma pessoa humana. Então Deus, homem, o único, singular na história. Não existe outro igual. O único Deus homem é aquela pessoa que viveu lá na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo. Cristo não é um apelido, como Sebastião Machado. Cristo é um título de divindade, o Messias, que tantos judeus esperavam. Então Paulo está dizendo, seu Eurípides, João, Tiago, e cada um de nós, não tem como a gente conviver em unidade, se não tiver humildade. A humildade é que vai fortalecer a nossa unidade como igreja, porque a tendência natural é chutar o balde, não é verdade? Quando alguém pisa no seu calo, é fácil? É fácil admitir que você está errado às vezes? Não, a gente às vezes vai para casa e fica tentando se desculpar, diz, não, mas ele, e porque ele fez, e aí então a gente acaba tendo uma ruptura nos nossos relacionamentos. Então Paulo está ensinando para essa igreja: se vocês não tomarem cuidado, vocês vão sumir do mapa, vai acabar, porque sem humildade não há unidade. Quarto ensino que ele provoca a igreja e nos provoca é que sem obediência não há crescimento espiritual. Pessoas querem crescer espiritualmente, enchem a cabeça de informação, e é importante, não estou dizendo que informação bíblica não é importante, mas só a informação, ela não te leva ao crescimento espiritual. Me cita uma pessoa que conhece extremamente a Bíblia e que não tem um grauzinho de santidade na vida dele. Quem? Satanás. O cara conhece a Bíblia. Quando ele teve aqui tentando Jesus, quais foram os argumentos que ele usou? Ele usou a Bíblia. Ele citou a Escritura. Tudo fora do contexto, mas citou a Escritura, porque ele conhece. Então alguém escreveu dizendo o seguinte: nós estudamos a Bíblia não para ficar sabão. Ou seja, estou brincando com vocês, a gente estuda a Bíblia não para ter muito conhecimento. A gente estuda a Bíblia para ser santo, como Ele é santo. Esse é o desafio. Por isso Paulo vai dizer, olha, sem obediência não há crescimento. Olha comigo no capítulo 2, verso 2.
Paulo diz, assim, meus amados, olha como ele carinhosamente chama aquela igreja, amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, durante o tempo que eu estive com vocês, ministrando, porém, muito mais agora, na minha ausência, obedeçam, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Qual é a razão que ele dá para que eu e vocês obedeçamos a palavra? Olha lá no versículo 15, ele fala assim, para que o objetivo, o propósito da obediência, vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Os cristãos de Filipos viviam numa sociedade corrompida, depravada, que não tinha interesse nas coisas de Deus. Os cristãos de Uberlândia, não só da Igreja Evangélica dos Irmãos, mas os nossos irmãos em Cristo que estão aí hoje à noite reunidos como nós, são igualmente motivados e chamados a obedecer a palavra, para que nesta população de Uberlândia, corrompida, impura, idólatra, a gente possa fazer o quê? Olha aqui, brilhar como estrelas no universo. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida possa ser referência. Essa é a ideia de uma luz. Quando você está perdido, acorda de manhã cedo, de madrugada, às vezes, não sei se você tem costume de dormir com luz acesa, mas geralmente quando a casa está toda escura, você está sem rumo, sem direção, e quando você acende a luz, aperta o interruptor, você ganha direção, você sabe onde está pisando. Então acredite que a sua vida tem impacto onde você vai, quer você acredite ou não. Você é referência para que as pessoas possam entender, há um Deus. Elas podem não aceitar, elas podem não receber isso, mas um dia elas vão ter que prestar contas. Foi isso que Jesus falou, que a luz de vocês brilhe, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um dia eles vão ter que abaixar a cabeça e dizer, perdi a oportunidade. Ou outros vão dizer, glória a Deus, aproveitei a oportunidade. Vamos comigo de novo? Primeiro, por que Filipenses foi escrito? Para que nós possamos trazer na memória boas lembranças desta comunidade local. Segundo lugar, para que nós possamos ter uma atitude positiva diante das adversidades. Aproveitar oportunidades que Deus dá. Terceiro, sem humildade não há unidade. Aprenda a ser humilde, tenha a mesma atitude que o nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quarto lugar, sem obediência não há crescimento espiritual. Vivemos num mundo onde todo mundo está fazendo aquilo que a sua mente e o seu coração determina. Eu sigo o meu coração. Quinto lugar, aprendemos que sem renúncia, sem abnegação, não há serviço cristão. Hoje, não sei se vocês viram o Fernando chegar mais cedo, pegar um rodo e começar a limpar. Hoje teve inundação aqui na igreja, não sei se vocês viram, está vazando para todo lado, não sei se achou que foi muito forte, mas tem uma bica caindo ali, lá no cantinho tem outra bica, aqui também ele já colocou até. É isso que Paulo está dizendo, olha, o povo de Deus precisa ser abnegado. Você não precisa ter um título na igreja para servir. Você não precisa ser eleito numa assembleia para servir. Isso é responsabilidade de todos nós. Às vezes você fala assim, não, mas eu não faço nada na igreja. Faz. Eu tenho certeza que aqueles que acham que não fazem nada, fazem alguma coisa. Se você ora pela igreja, você está fazendo algo muito importante. Quando você fala assim, eu só oro. Não, continua. Porque a oração é muito importante, nós cantamos sobre isso. Eu só faço cafezinho na igreja, não é tão relevante, é muito relevante. Então, todo o seu ministério, tudo que você faz, se há um espírito de abnegação, de renúncia, porque a gente tem que abrir mão do nosso tempo para servir a Deus. Paulo está dizendo, olha, isso é muito importante. E ele dá o exemplo de dois líderes, de dois homens, Timóteo e Epafrodito. E o que ele fala é o seguinte, esses dois líderes, esses dois homens,
eles têm interesse pelas coisas de Jesus Cristo. E eles se dedicam a servi-lo. Olha comigo, capítulo 2, versículo 20. 2:20, ele diz assim, olha, não tenho ninguém que, como ele, está se referindo a Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Então esse é o princípio. Nós precisamos aprender com Timóteo, e lá no versículo 25, ele diz, contudo, penso que será também necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Esses dois homens ilustram na prática esse espírito de abnegação, de se entregar pelos interesses de Cristo. E semana passada nós trabalhamos esse conceito. Sem confiança exclusiva não há salvação. Meus queridos, eu não sou um bom evangelista, gostaria de sê-lo. Eu ouço alguns evangelistas pregando o evangelho e eles falam com tanta paixão sobre Jesus. E eu digo, oh Deus, como eu gostaria de ser assim, para poder impactar o seu coração que ainda não conhece Cristo Jesus. Mas a verdade é que Paulo está dizendo que muitas pessoas têm ensinado coisas erradas ao longo da história. Capítulo 3, verso 2, Paulo diz assim, para a igreja de Filipos, porque isso é algo que quebra a unidade, a comunhão da igreja, a falsa doutrina. E ele diz assim, cuidado com quem? Vocês precisam ver tanto cachorro que tinha lá nas ruas, e quando eles vinham para a igreja, os cachorros latiam, e eles tinham que subir. Não era nada disso. Paulo está chamando de cães, pastores, líderes, que ensinavam a doutrina errada, que chegavam na igreja, na televisão, no rádio da época e diziam assim, para vocês crerem em Jesus não é suficiente, vocês precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam ser circuncidados. Talvez para nós isso soe estranho hoje, mas naquela época não. E as pessoas entravam em parafuso, dizendo, mas para aí, Paulo falou que era necessário apenas crer em Jesus, única e exclusivamente crer no Salvador. Agora esse pessoal está pregando na televisão aí que nós temos que dar 3 pulinhos além de crer em Jesus. Tem pessoas que dizem que se você não der o dízimo, Deus vai amaldiçoar a sua casa, o devorador vai comer a sua renda. Tem pessoas que dizem que você tem que ser circuncidado, ou tem que guardar o sábado, ou tem que fazer boas obras, ou que você tem que voltar aqui não sei quantas vezes para purgar os seus pecados. Ô meu querido, olha o que Paulo diz no versículo 3. Nós, os cristãos, é que são a verdadeira circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, nas boas obras, nos méritos. Então ele diz assim, versículo 7, depois dele falar da confiança que ele tinha na carne, porque dava lei, ele era fariseu, ele diz assim no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como cocô de cavalo, esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele. Encontrado por quem? Por Deus. Um dia Deus haverá de julgar o mundo, os mortos e os vivos. E Paulo está dizendo, olha, eu quero ser encontrado em Cristo. E ele completa dizendo assim, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, os méritos, tudo aquilo que um judeu arrotava de orgulho e dizendo, olha o que eu faço. Lembra da oração do fariseu? Ó Deus, ele estava lá no templo, e os fariseus buscavam o melhor lugar, eles colocavam-se num lugar onde todos podiam vê-lo,
levantavam as mãos. Não está errado isso, mas eles faziam isso para chamar a atenção. E eles diziam, a oração dele foi, ó Deus, obrigado. E aí então a cabecinha dele começou a procurar alguém. E quando ele olhou lá atrás, ele viu um publicano. O publicano era a ralé da ralé para o judeu, porque trabalhava para o governo romano e era tido como ladrão. Então o judeu tinha ojeriza dos publicanos. E quando ele começou a orar, ele abriu o olho e viu o Claudinho lá no fundo. E falou, oh Deus, obrigado, porque eu não sou como Claudinho. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Não sou como aquele publicano Claudinho. E ele começou a orar. E lá no canto, disse Jesus, o Claudinho batia no peito, não ousava nem erguer os olhos ao céu, e dizia assim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E ele faz uma oração maravilhosa. Ele diz assim, Deus, seja propício a mim, pecador. E Jesus diz assim, o publicano desceu para sua casa justificado. Não, mas por quê? Não houve ali um julgamento, ninguém viu. Mas diante de Deus, o juiz dos juízes, que está atento àquelas pessoas que arrotam para si os seus méritos. Deus olhou para o coração do publicano Claudinho. E Deus viu a humildade, reconhecendo que não tinha méritos, mas que pedia a Deus que o tratasse com misericórdia, com base num sacrifício. Por isso ele diz, ser propício a mim, pecador. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus, que o Senhor possa oferecer algum sacrifício por mim, porque eu não tenho nenhum sacrifício como esse homem, que é tão bom. Eu sou pecador. É isso que Deus quer ouvir dos nossos lábios. Ele não quer ouvir que nós somos bons. Ele quer ouvir que nós somos maus, que nós não temos condições de agradá-lo, mas que nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos que Ele fez um sacrifício por nós. O Filho dele pagou para nos libertar da escravidão do pecado. O Filho dele derramou um sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado. Paulo quer que esta igreja entenda isso. O progresso do Evangelho na vida dos crentes e através dos crentes só vai acontecer se cada um de nós tivermos esses entendimentos que nós temos lido até agora. Você é uma pessoa que Deus ama. Você é alguém que Ele tem um carinho muito especial. E Ele chama você para compreendê-lo e para amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando nós nos lançamos a Deus, e que Ele nos recebe como filhos, não tem nada que separa. Uma pessoa, essa semana me fez uma pergunta. Eu mandei um vídeo para vocês e mandei esse vídeo para ele também. Não sei quantos de vocês leram. Eu achei muito interessante aquele ladrão que pula o muro. E eu fiquei acompanhando para ver o que ia acontecer. Foi muita expectativa no meu coração. O ladrão chegou, tudo escuro de madrugada, o reloginho lá da câmera, 3 horas da madrugada, e ele pulou o muro, abriu a porta, havia uma mulher deitada no sofá dormindo, e eu falei, meu Deus, misericórdia, ele vai matar essa mulher. E ele entrou, chegou bem perto da mulher assim, saiu de suas lá e devagarzinho, vocês viram esse vídeo? Aí de repente ele abaixou assim, e aí levantou um cartaz. Jesus está vindo como um ladrão na noite. Eu falei, que é isso? Eu achei legal, bacana. Mas tem uma frase, depois que um locutor introduziu, que diz assim, Jesus está vindo como um ladrão na noite. A Bíblia fala sobre isso. O que você tem feito? E aí então esse irmão mandou essa resposta para mim. Foi plausível,
me fez escrever 2 páginas para ele, mas foi legal. Ele falou assim: se você prega eleição, e se há realmente um livro da vida em que o nome dos salvos estão escritos, para que vigiar? Então não tem sentido. E eu disse assim: tem muito sentido, porque quando a Bíblia diz vigiai, ela não fala isso para os incrédulos, ela fala isso para os crentes. Existem 2 maneiras da sua vida ser vivida: para a glória de Deus, para a desonra de Deus. De qualquer jeito você vai ser salvo se você tem Cristo Jesus como Salvador, porque salvação é pela graça. Mas você pode ser um vaso útil que vai glorificar esse Deus, ou você pode ser um vaso que não vai trazer nenhuma glória para Ele. Eu disse para esse querido: você tem filhos e você os ama. Esses filhos que você tem foram gerados de você. A prova de que eles são seus filhos é porque você os registrou em cartório, está lá, ninguém nega. Se alguém levantar questão, você pode ir no cartório, se você não tiver em mãos o documento, você pode ir no cartório e dizer: ó, são meus filhos. Nada muda essa posição. Agora, eu tenho certeza, conhecendo você, que você puxa a orelha dos seus filhos, que você diz assim: olha, não vai por esse caminho é roubada, ande por aqui, ó, cuidado com essas informações, cuidado com esses comportamentos. Você não faz isso? Você que está aqui hoje à noite não faz isso com os seus filhos? Eu fiz isso com os meus. É para que eles se tornassem meus filhos? Não! É porque eles são meus filhos. É por isso que Deus dá essas palavras para nós: seja santo, porque eu sou santo. Você não vai buscar santidade para se tornar filho de Deus, porque você é filho de Deus, que você vai buscar santidade. Deus diz: olha, obedeça a minha palavra, não para você se tornar filho, mas porque você já é filho. Ele convida você para viver uma vida de obediência. Entenderam a jogada? É por isso que a Bíblia diz: vigiai, porque você não sabe a hora. Não é que você vai perder o bonde, a passagem já está comprada, você já está garantida em nome de Jesus. Mas o que Deus quer é que você viva a sua vida para a glória do Papai do céu. Amém? Eu falei que ia dar oportunidade para vocês falarem, mas eu falo demais. Mas vamos orar juntos hoje. Semana que vem, de manhã, eu vou pregar a mensagem que eu iria pregar hoje à noite. Eu acredito que é uma mensagem que precisa a igreja estar junto, pelo teor da mensagem. Mas eu creio que a recapitulação também foi boa, trouxe à nossa memória conceitos que talvez nós já tivéssemos esquecidos. Abaixe sua cabeça, vamos orar comigo. Deus é tão bom como nós cantamos. O Senhor é um Deus que pagou um preço tão alto por cada um de nós. Como Pedro falou, não é uma compra financeira, não são valores materiais. O preço que foi pago na cruz do Calvário excede todo o entendimento humano. Talvez nós nunca vamos dimensionar a grandeza daquilo que o Senhor fez, nem na eternidade, quando nós iremos passar ali na Tua presença, olhando o Senhor face a face, contemplando o Salvador Jesus, vendo os cravos nas suas mãos, os furos dos cravos, vendo o seu lado que foi machucado por nós. Mas eu te agradeço por esta igreja. Eu tenho sempre boas memórias da vida de cada um desses amados irmãos. Eu te agradeço porque ao longo desses anos que nós estamos juntos aqui no Tubalina, adversidades têm se levantado, muitas derrotas, mas em nenhuma delas o Senhor nos deixou no chão. O Senhor nos estendeu a mão e nos levantou e tem nos preservado para nos apresentar diante do Senhor um dia, imaculados. Ajuda a gente
ter humildade. É tão difícil, Pai, eu confesso isso de mim mesmo. É tão difícil ser humilde. Quando o velho Sebastião é atiçado, é tão difícil se quebrantar e deixar as coisas nas tuas mãos. Ajuda a gente a obedecer a tua palavra, não nos deixes ser como o rei Saul, que atropelou a tua vontade. Ó Deus, ajuda a gente a dizer, não, é assim que o Senhor quer, é assim que eu quero fazer. Nos dá a graça, Deus, de viver para o teu louvor. Nos dá a graça de obedecer, nos dá a graça de abnegar-nos de nós mesmos para te servir. Acima de tudo, Pai, o que eu peço é que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, para discernirmos espiritualmente a salvação graciosa que o Senhor oferece a todo pecador em Cristo Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, porque o Senhor ofereceu o seu Cordeiro como pagamento pelos nossos pecados. Eu não consigo explicar melhor isso, não dou conta. Por isso eu clamo ao teu Santo Espírito, que possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Leve-nos aos pés da cruz, para que nós possamos ali em humildade dizer para o Senhor, Pai, eu preciso de Jesus, eu preciso do sangue derramado, eu preciso do pagamento para que eu possa ser aceito pelo Senhor. Abençoa esta igreja, bondoso Deus. Os que não puderam vir hoje por causa dessa chuva, aqueles que estão, como Etel falou no início, acamados, enfermos, com o coração angustiado. Eu quero me alegrar com a Joana, que trouxe boas novas da sua irmã que fez cirurgia e logo, logo ela vai poder estar andando novamente. Nós te adoramos por isso. Fica conosco, bondoso Deus. Que domingo pela manhã possamos nos reunir aqui, cantar louvores, ouvir tua palavra e ter uma confraternização muito gostosa, porque nós somos irmãos, somos o povo de Deus, somos a família, a noiva do Senhor Jesus. E é por esta igreja que eu agradeço hoje à noite em nome do Senhor Jesus. Amém.